Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 4. Coloca um tema aqui. Queria que vocês lessem isso comigo. Deus ainda não pensa que é o fim. Não pensa que acabou. Não pensa que você já sofreu o suficiente. Eu vou te provar na Bíblia que Deus ele é capaz de pegar uma pessoa que está totalmente preparada para despreparar ela, para preparar ela para aquilo que Ele quer. Pastor, o senhor está ficando doido? Não, você entendeu, né? Deus, ele pega uma pessoa que é totalmente preparada, humanamente falando, desprepara ela, humanamente falando, e prepara ela do jeito que Ele quer. Por que estou falando isso? Em Êxodo capítulo 4 vai contar a história de Moisés. É o segundo livro da Bíblia, para quem não sabe. E o Êxodo vai falar sobre a saída do povo de Israel, o povo de Deus, do Egito. Só que quando Deus está trabalhando para que essa situação aconteça, Faraó ele lança um decreto, dizendo que toda criança é para ser morta. Por que o Faraó lançou esse decreto? Porque ele ouviu dizer que nasceria um libertador. Ele manda matar todas as crianças abaixo de quantos anos? Vocês se lembram disso ou não? De 2 anos. Quando ele manda matar essas crianças, a mãe de Moisés, ela prepara um cestinho, passa betume embaixo e joga Moisés no rio, para que Moisés não seja morto. E pede a sua irmã para ficar observando onde ele iria parar. Só que, por ironia do destino, como as pessoas acreditam em destino, eu acredito em Jesuscidência e não coincidência, mas Jesus ele tem toda a ciência, ele sempre prepara as coisas totalmente estranhas, que não explica, né? Como o Olinto falou, milagre não tem explicação, milagre é você viver o milagre. E aí, esta filha de Faraó, a princesa, ela vê o cestinho, pega o cesto, vê uma criança linda. Ela diz, eu vou pegar essa criança para mim, e adota essa criança. O livro de Êxodo vai contar essa história. Ao pegar essa criança começa a crescer no palácio. Ali ela é preparada para administrar, para ser um grande substituto, um grande líder, para ser um homem de guerra, um homem pronto para liderar os seus guerreiros. Moisés ele está sendo preparado ali até mesmo para ser um político. Ele está sendo preparado em várias instâncias no palácio, no melhor lugar que a terra podia oferecer. Quem dominava tudo era o seu pai, que era o faraó, o pai adotivo. Agora imagine esse homem crescendo ali, crescendo dentro de um ambiente que ele tinha tudo para ser um homem poderoso, sim ou não? 3 coisas Moisés viveu ali. Primeira coisa, queria que você anotasse isso. Ele é o homem que foi melhor preparado. Você vê que ele, na história, você vai ver que ele ainda era melhor do que seu irmão, que era o irmão de sangue dos seus pais. Ele é o melhor preparado. Ele era o mais bem posicionado. E Moisés também era o que tinha os seus melhores relacionamentos. Moisés era tão querido com o povo, que se fosse substituir o faraó, quem iria substituir seria Moisés. Mas Deus pega o homem que tinha toda a condição, toda a capacidade, pega um homem que tinha uma posição e leva esse homem para um deserto, sem posição, sem capacidade, sem relacionamento, sem nada. Tira um homem que tinha tudo e faz o homem não ter nada. 40 anos Moisés está vivendo em um
deserto, pastoreando as ovelhas de Midian. Então Deus pega um homem que tinha toda a referência, diga comigo, toda a referência, e faz esse homem ter toda inexistência. Era um homem comum, um homem qualquer. Pastor não tinha valor, gente. Pastor não tinha. Pastor era um homem desvalorizado, ele só tinha o quê? Cuidar de ovelhinha. O tempo todo ali fazendo aquilo, imagine, em um deserto. Ele sai do Egito, da potência daquela época, e vai para uma impotência. Só que uma coisa é certa, se Deus pega Moisés, quando estava no Egito, para libertar o povo, de quem era a glória? A glória seria de quem? De Moisés, sim ou não? Porque Moisés tinha tudo para fazer aquilo que ele já sabia fazer. Mas se Deus pega Moisés, apaga a história dele, coloca Moisés em um lugar de incapaz, de insignificante, de um homem que não tinha relevância alguma. Aí Deus pega aquele homem e diz: eu vou te usar. Segura isso aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Deus, ele divide com a gente o seu poder. Deus divide honra. Deus divide o amor. Deus divide com a gente a sua graça. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus nunca vai usar a mim e a você. Escute isso, eu estou só na introdução. Deus nunca vai usar a mim e a você quando a gente se achar capaz, quando a gente se achar que está bem posicionado, quando a gente se achar que está bem relacionado, quando a gente se achar que a gente está preparado. Deus vai despreparar, vai tirar relacionamentos e vai tirar o seu posicionamento para te usar. Porque quando Deus for te usar, a glória não será dividida. A glória será dele. Diga comigo: a Deus toda a glória. A glória nunca pode ser nossa. Moisés, ele tinha tudo, gente, tudo. E para um príncipe libertar aí esse povo, era muito simples. Mas para Moisés, agora não sendo mais um príncipe, sendo um pastor de ovelha, a coisa se tornou um pouco difícil, ou praticamente impossível. Sim ou não? Impossível. Eu me lembro que quando Deus ele levanta Gideão, Deus ele levanta Gideão, e Gideão tinha um exército de 32 mil homens. E Deus disse para ele assim: não, é muita gente. É muita gente. Por mais que Gideão ia batalhar com um exército de mais de 100 mil homens, Deus ainda achava que era muita gente. Não é muita gente na nossa ótica humana de enxergar que 32 vai bater em 100 mil. Era difícil, sim ou não? Era muito difícil. 32 mil ganhar de 100 mil homens. Tinha que ter uma estratégia muito boa para ganhar desses 100 mil homens. Aí Deus fala assim: olha, eu vou tirar de você, Gideão, conjecturando isso aqui, mas vai chegar no texto. Eu vou tirar de você 31.700 e você só vai com 300. Deus tira o difícil e coloca o Se com 32 mil homens para lutar com 100 mil é difícil, agora com 300? Impossível. Se eu fosse Gideão,
eu acho que eu entrava no lagar e dizia: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tinha que me esconder. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus, quando manda eu e você para uma batalha, segura isso. Deus, quando manda eu e você para enfrentar alguma situação que é difícil, que é impossível para nós, é porque Ele está dizendo: quem vai lutar não é você, quem vai guerrear não é você, não é você que vai fazer. Quem é que vai fazer? Sou eu. Por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor vai fazer? Porque tem uma coisa: se você fizer, está na sua possibilidade. Mas se eu fizer, está na sua incapacidade. E quem vai ser glorificado será eu. Está entendendo mais ou menos? Que às vezes a gente perde algumas batalhas porque às vezes a gente está querendo resolver do nosso jeito. Às vezes a gente enfrenta certas situações porque às vezes nós queremos resolver do nosso jeitinho que a gente aprendeu, que a gente sabe, usar os nossos network, não é assim? Usar o nosso aprendizado. Vamos resolver a situação, vamos dar um jeito. Não, não, não. Deus vai piorar. Deus vai deixar impossível. Mas não é para te destruir. Não é para te humilhar, não é para te abater, é para mostrar a vocês que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lá em 1 Coríntios, eu não vou lá agora não, eu vou navegar um pouquinho aqui. Vamos voltar para Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12, vamos ler. É que eu sou muito acelerado, parece até que eu estou igual a Vinícius. Vamos lá, Vini. Vem comigo, Vini. Vem comigo dando glória. Vamos ler, Jade. Vamos ler. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Essa versão é engraçada. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de... Espera aí, gente. O cara que foi treinado, o cara que foi criado aprendendo a falar, aprendendo línguas, o cara que foi totalmente instruído por pessoas das melhores lideranças, será que ele era pesado? Será que ele não sabia falar? Será que ele não era capaz? Esse cara agora estava se achando o quê? Pesado de língua, incapaz, insignificante, irrelevante. E olha o que Deus diz, bota o versículo 11, vamos lá ler. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Ou quem o vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? O que Deus está dizendo, gente? É Ele que faz o homem ver, e é Ele que faz o homem também não ver. É Ele que faz o homem ouvir, e é Ele também que faz o homem não ouvir. É Ele que faz o homem respirar, e é Ele que também faz o homem não respirar. É Ele que faz o homem falar, e é Ele também que faz o homem não. O que Deus está dizendo? Que nós, seres humanos, que às vezes nós se achamos um pouquinho, às vezes a gente acha que a gente tem a malandragem, né? A gente acha que a gente tem as nossas malícias, nosso jeitinho brasileiro, e o baiano gosta disso, jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho para tudo. Ele está provando para você que tudo é Ele que faz. Ele deixou Moisés incapaz, deixou Moisés vivendo a vida ali daquele jeito de humilhação, para provar para Moisés que não é por intermédio dele, de Moisés, é por intermédio de quem quer fazer. Bota o versículo 12, por favor. Vai, pois, agora, e eu serei com quê? Com a tua boca,
e eu te ensinarei o que hás de falar. Se Deus está falando, gente, olha, vai Moisés, eu colocarei a palavra que você vai precisar falar, eu te ensinarei como você vai fazer. Deus está mostrando para mim e você que o nosso tempo, talvez que perdido, de se dedicar a tantas coisas do mundo, não vai nos ajudar quando a gente vem para um lado espiritual, vem para o lado de Deus, vem para o lado de servi-lo, vem para o lado de adorá-lo, vem para o lado de nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, já o próprio Jesus nos ensina a gente nascer de novo, é para a gente pegar a nossa cruz e o quê? Seguir Ele. É para a gente pegar toda a nossa existência passada, anular e fazer uma nova história com Cristo na nossa jornada, na nossa caminhada. O que Deus tinha para o povo de Israel era totalmente uma terra prometida. Deus tinha uma promessa. Mas o que Deus precisava ensinar, tanto a Moisés como a esse povo, é que promessa não se cumpre sem presença. É que promessa não se cumpre sem Deus ser glorificado. É que promessa não se cumpre se você não se voltar para Ele. É que promessa não se cumpre se você não entender que tudo é por intermédio dEle. A fala é por Ele, a vista é por Ele, o ouvir é por Ele, o respirar é por Ele, o comer é por Ele, o caminhar é por Ele. Nós não fazemos nada se Ele não quiser. Se Ele não quiser, já era. Mas graças a Deus que Deus é bondoso e Ele sempre quer. O cego chega perante Ele e diz: Senhor, se quiseres. Ele: eu quero. O leproso: Senhor, se quiseres, eu quero. Deus sempre quer. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então Deus nunca deixa de querer. É a gente que desiste. E eu venho com esse tema nessa noite. Deus ainda não terminou com você. Deus ainda não terminou com você. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tem vida, Deus ainda vai fazer alguma coisa. Se você está respirando, Deus está com você aí. Se você está passando por um momento de humilhação, um momento de sofrimento, um momento de insignificância, Deus está trabalhando na sua vida para preparar você para o nome dEle ser glorificado através de você. Através de você. Eu fico olhando que eu tenho um relacionamento, e às vezes no meio desse relacionamento tem umas pessoas que são exaltadinhas, soberbas. Aí eu fico olhando, olha, se Jesus passar uma rasteira, perde tudo. Aí acaba a soberba, acaba a agonia, acaba tudo. Só uma rasteirinha, um toque do Pai. Em vez de a pessoa dizer assim: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por causa de Deus na minha vida. Está na hora de a gente mudar a forma de falar. Está na hora de a gente mudar como a gente está vivendo aí fora. Nada acontece se Deus não fizer. Levante a sua mão e diga comigo: fazendo como quer, apesar de nós, Deus vai fazer com você, apesar de você. Quem era Moisés? Mais ninguém. Quem é a gente?
Eu não sei você, mas eu não sou nem arroz de terceira, eu sou arroz de quinta. Tem um amigo meu que fala arroz de terceiro, de quinta. Terceiro é pouco. Eu não tenho 10 centavos do que Deus é na minha vida. Deus olha lá para cima e vê a gente como formiguinha, gente. Formiguinha, formiguinha, ó, formiguinha. Você é uma formiguinha, você é tão pequeno, tão insignificante. Ele ainda compara a gente com a areia do mar. Ele podia comparar a gente com uma árvore, não. Mas ele compara com a areia do mar. Então nós não somos nada se do alto não for dado para nós. Nós não temos nada se do alto não for dado para nós. Apesar de você, Deus vai fazer. Ele está dizendo com sua limitação, com aquilo que te é imposto, com aquilo que você passa, com o problema que você vive, Ele vai fazer. Então não é sobre eu, não é sobre você, é sobre quem é Ele. Sobre quem é Ele. Eu acho que eu estou pegando pesado, estou sendo carinhoso, eu estou tentando, viu? Deus, ele é, se você ver a Bíblia toda, gente, Deus pega Davi aqui agora, unge a rei. Davi deve ter dito assim, agora minha vida vai mudar. A vida de Davi piorou. Foi ou não foi? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não podia. Ele foi perseguido, teve que se esconder em cavernas. A vida de Davi se tornou impossível para que Deus se manifestasse e mostrasse para ele que a presença dele bastava. Aí Davi pega e diz, eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os salmos mais bonitos foram escritos por quem? Por Davi. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem disse que não falta as coisas? Falta. Às vezes está faltando tudo. Mas ele estava dizendo que mesmo e mediante a tudo que falta, o Senhor preenche o nosso coração com a tua presença e nos traz paz. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava mostrando o seguinte, não tem nada a ver com palácio, não tem nada a ver com cadeira, não tem nada a ver com reinado, tem a ver com a presença. Tem a ver com a presença. Sem presença, nada. Com presença, tudo. Tudo é por intermédio da presença. Eu queria ler com vocês aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. Coloca aí, por favor. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. O que esse texto está dizendo? Que Jesus, ele virou o sumo sacerdote. No Velho Testamento, você precisava ir e oferecer sacrifício, o sacerdote entrava no templo, e o sumo sacerdote levava as coisas a Deus, seres humanos. Mas Jesus, ele se torna esse sumo sacerdote, e agora a gente tem uma direção direta, sem empecilhos nenhum para acessar Deus. Mas só que tem uma coisa, precisamos acessá-lo por nome de Jesus, porque só Ele cumpriu o que tinha que cumprir na terra, que era morrer na cruz por nós. Então Jesus, ele sendo esse sumo sacerdote, esse homem poderoso, ele viveu tudo que a gente vive na terra. Ele foi carne, ele provou dores, ele teve sofrimento, ele teve emoções, ele chorou quando Lázaro morreu, quando chegou na casa de Marta. Chorou ou não chorou? Ele sofreu a ponto de sair sangue nos seus poros quando ele ia para o momento da cruz. Então Jesus, ele sentiu tudo que a gente já sofreu.
fora as chicotadas, os espinhos e por aí vai. Mas Jesus, quando cumpre essa promessa, e eu quero que você entenda aqui os papéis da Trindade, Jesus, ele vira o nosso advogado fiel. Por quê? Só quem sabe o que a pessoa passa pode advogar por essa causa. Então ele é um advogado. Com a sua íntima compaixão, ele está lá do lado do Pai e ele diz assim: olha, não machuca Anderson, porque Anderson está passando por um momento difícil. Então, Pai, o que ele está passando, está na hora de a gente fortalecer ele. Não machuca Alain, porque Alain está passando por um momento difícil, e esse é o momento de a gente fortalecer ele. Aí Deus olha para cima, e aí a gente vai fazer o quê? Manda os anjos para servi-lo. E aí vem aquele momento de sofrimento, começa a cessar de uma hora para outra. A paz começa a reinar de uma hora para outra. A confiança vem, a esperança vem, porque Jesus, ele tem esse papel de advogar por nós. Deus, o papel de Deus é ouvir o que Jesus está trazendo e julgar. E dizer: sou juiz, vou bater o martelo para essa pessoa ser vitoriosa a partir de agora. E tem o Espírito Santo, que o papel do Espírito Santo é nos renovar, é nos consolar, é nos exortar, é nos edificar. E o Espírito Santo, ele pega isso toda vez que eles se comunicam entre eles, e ele diz assim: olha, Rodolfo está precisando disso, 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 disso. Jesus faz a parte dele, Deus faz a parte dele, e o Espírito Santo vai lá e diz: vamos lá, Rodolfo, vamos caminhar, vamos fazer o que precisa fazer. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu rogo a Deus que você entenda que o Espírito Santo, ele é o Deus na terra aqui. Porque só o Espírito Santo pode consolar você, edificar você, exortar você, auxiliar você, servir você para viver o que Deus tem para você viver aqui nessa terra. Só que no dia mais fraco, no dia mais limitado da nossa vida, é esse dia que o Espírito Santo vem, transborda, quer dizer, melhor dizendo, transborda na gente aquela alegria, aquele ânimo, e a pastora subiu aqui e disse o seguinte: quando venho para a igreja é um negócio diferente, parece que a gente se renova, mas é isso mesmo, esse lugar é um lugar de renovo. Esse ambiente é um ambiente criado para o Espírito Santo operar. Esse é um ambiente criado para Deus ser adorado. Esse é um ambiente criado para o nome de Jesus ser glorificado. Esse ambiente é para Ele. É por isso que quando a gente chega aqui, que vocês verem os louvores, que vocês começam a cantar e adorar a Deus, a atmosfera muda. Então a tristeza sai. As preocupações parece que somem, a conta que a gente tem que pagar parece que saiu da nossa memória, não é assim ou não é? Depois quando a gente sai, volta tudo de novo. Então é melhor ficar aqui, viu? Aí você já lembra, ixi, o boleto de amanhã. Mas isso é coisa humana, é coisa normal. O importante é o seu coração estar confiante em Deus. Porque o próprio livro de Hebreus fala que a nossa confiança tem que estar em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Eu estou me apressando para encerrar no horário. Paulo está vivendo um conflito aqui da igreja de Coríntios. Esse conflito da igreja de Coríntios que Paulo está vivendo, o próprio povo de Coríntios, o próprio povo da igreja, eles estão fazendo uma disputa de quem é melhor, de quem é isso, quem é aquilo, quem pode superar, quem não pode. E eles estão desfazendo de Paulo, olha, eles desfazendo de Paulo. Se você ler essa história toda, você vai ver que esses homens mesmo, eles estão desfazendo de Paulo. Eles estão falando assim: Paulo é bom de escrita, mas não é bom presencialmente. Escrevendo ele é bom, mas presencialmente ele não é bom. Só que Paulo estava vivendo um conflito terrível na vida dele. Paulo estava vivendo um momento de perseguição. E Paulo rogava a Deus, dizendo: Senhor, aparta de mim esse espinho, eu não aguento mais. É muita dor, é muito sofrimento. E o Senhor responde a ele assim, na melhor simplicidade: Paulo, a minha graça te basta.
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. O meu poder não se aperfeiçoa na sua força. O meu poder não se aperfeiçoa na sua capacidade. O meu poder não se aperfeiçoa no seu potencial. O meu poder não se aperfeiçoa no seu network, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que eu estou ministrando isso nessa noite, gente? Isso é para mim também. Às vezes, por mais que eu esteja fraco, passando por um momento difícil, eu viro um leão, fico mais forte ainda. E às vezes eu não vou demonstrar fraqueza para ninguém. E não é lícito que você demonstre fraqueza aí fora, até porque se você demonstrar fraqueza aí fora, as pessoas parecem que em vez de te ajudar, elas pisam em você. Ela vai dizer, oxe, esse cara aí que se mostrava tão forte está fraco agora, aí parece que vai pisar em você e lhe afundar. Então não se mostre fraco lá fora, mas aqui dentro é diferente. Aqui dentro é o lugar de você arrancar a capa da força. Aqui dentro é o lugar de você suplicar a Deus mesmo pela sua fraqueza, pelo aquilo que te incomoda, pelo aquilo que faz com que você perca um pouquinho da sua existência, para aquilo que lhe atrai, que faz você chorar, porque este é o lugar de chorar. Este é o lugar de mergulhar. Este é o lugar de você derramar tudo que você tem na presença de Deus. E Paulo estava fazendo isso. Ele estava buscando, ele estava orando naquele momento, dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho, eu não aguento mais esse espinho. E Jesus disse, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você é forte. Quando você está fraco, você se aproxima de mim. Quando você está forte, você segue o fluxo, você segue a vida, você segue o cotidiano, mas quando está fraco, parece que você não tem mais o que fazer, você volta-se para quem? Volta-se para Deus. E quando você volta-se para Deus, Deus se volta para você. E quando você busca a Deus, Ele mesmo diz na sua palavra, você o encontra. E quando você encontra Deus, parece uma coisa, a sua fraqueza é aperfeiçoada. Se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostraram a minha fraqueza. Às vezes as pessoas estão se gabando pelo êxito. Às vezes as pessoas estão se gabando por aquilo que elas têm de sucesso. Mas Paulo estava nos ensinando, olha, o segredo não é se gabar pelo poder, o segredo não é se gabar pelo que você é, onde você chegou, o segredo não é se gabar pelo dinheiro que você tem em conta, o segredo é se gabar pela sua fraqueza, porque na sua fraqueza o poder de Deus se manifesta. Na sua fraqueza a presença te toma. Deus estava falando com Moisés, Moisés, é agora que eu vou te usar, porque agora você está dependente de mim. Deus estava falando com Gideão, Gideão, é agora que eu vou te usar, porque agora você está dependente de mim. Deus falou com Josué, Josué, é só tocar trombeta, o resto é comigo, é agora que eu vou te usar, porque você está dependente de mim. As guerras não eram vencidas com espada, com escudo, as guerras eram vencidas porque Deus ia na frente da batalha. Sabe como é que você vai vencer sua guerra? Diga para o seu inimigo que às vezes te persegue, que às vezes se levanta contra a sua vida, diga para essa tempestade dizendo assim, olha, o meu Deus é mais forte. Eu sou fraco, você pode até me atingir, você pode até me ferir, você pode até me machucar, você pode até ferir minhas emoções, mas o poder de Deus é mais forte, e é nessa fraqueza minha que eu vou me levantar, que eu vou me erguer, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor está comigo, e não tem negócio de 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Para quê? Para que a gente dizer que é fortão?
sendo que o nosso coração é cheio de sentimentos, cheio de emoções. É melhor dizer, cara, está doendo, meu. Pai, o negócio está meio estreito. Ô pai, esse trem aí, pelo amor de Deus, que parece que o trem veio a bala, trem bala. Não é aqueles trem da suburbana que é devagarzinho, é aqueles trem de metrô. Pai, me ajuda. E o Senhor vai dizer, tem uma coisa que você tem, que você não lembra. A minha graça está sobre você. A minha graça está sobre a sua vida. O meu favor está sobre você. As minhas misericórdias estão estendidas. Eu estava só esperando você entender que você tem um sumo sacerdote, que você tem o Senhor que pode advogar por você. Você tem uma trindade, e essa trindade tem funções. Jesus advoga, Deus é juiz e o Espírito Santo faz. Chega. Aqui não precisa se mostrar que você é forte. Aqui é lugar de maquiagem sair. Aqui é lugar daqueles negocinhos que passa no olho, as mulheres principalmente. Como é o nome daquilo? Pretinho, lápis de olho, manchar a cara. Isso aí, meu Deus, minha cara como está feia. Não está feia não, está cheia da presença. Aqui é lugar dos homens tirar do adurão, se derramar na presença de Deus, sair daqui chorando igual um bebezão, assim, com aquela cara e a meleca caindo no nariz. É assim ou não é? Quando chora, começa a cair um bocado de meleca. Tem uns que comem ainda, que fica salgado. Não dá tempo de tirar, porque o choro é tanto, você não consegue nem mexer a mão. Esse é o lugar criado para a gente mostrar a nossa fraqueza. Eu não estou pregando para ninguém forte, eu estou pregando para quem é fraco aqui. Eu queria que você levantasse o seu lugar e dissesse assim: olha, Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas eu também quero mostrar para todo mundo que o Senhor é forte, é poderoso para mudar a tua história. E a história só está se iniciando. Deus ainda não acabou com aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. É o início das coisas, não é o fim. Diga para teu irmão, é o início das coisas. Está aperfeiçoando? Está aperfeiçoando? Pode se levantar do seu lugar, eu vou acabar pontual hoje. Através das suas fraquezas, levante em nome de Jesus. Cadê os levitas? Venham para cá. Através das suas fraquezas confessadas. Existe o seguinte, gente. Existem fraquezas que a gente quer esconder, mas aqui não. Aqui é o lugar de confessar. Aqui é o lugar de a gente abrir o coração. Sabe o casal, o marido e a mulher? Só eles sabem o que eles vivem dentro de casa. Eles ficam ali confessando para o outro. Ai, mamãe, ih, está doendo. E aí fica ali aquela agonia toda. Mas não, na presença de Deus. O que você está precisando? Deus está convocando você para entrar na presença dEle. Deus está convocando você para entrar no quarto. Em silêncio. Mostra para Ele quem você é de verdade. Pai, eu sei que a Tua palavra diz que eu não devo me mostrar frouxo diante dos meus adversários. Mas o Senhor não é meu adversário. O Senhor é meu amigo, o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu advogado. O Senhor é fiel. Então eu tenho que mostrar a realidade, eu tenho que ser verdadeiro, porque o Senhor procura quem? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí você vai declarar agora a sua fraqueza aí diante de Deus. Eu queria que você orasse, falasse com Deus nessa hora, e você declarasse toda a sua fraqueza, onde é que está machucando, onde é que está doendo, o que é que está passando, o que é que está te ferindo, que espinho é esse que está te perseguindo, que momento difícil é esse que você está vivendo. Declara para Deus agora, porque o Senhor está cessando tudo isso agora. O Senhor me deu essa palavra nesta noite, para declarar para vocês, que hoje Ele vai fortalecer vocês, e toda essa fraqueza vai sair, todo esse cansaço vai sair, toda essa desistência vai sair, toda essa invalidez vai sair. Deus está levantando vocês agora. Declara para Ele, conta com Ele, ore a Ele aí agora em nome de Jesus por alguns minutinhos. Fale com Deus agora. Diga para mim, ó Pai, essa limitação
esse momento difícil que eu estou vivendo, essa situação que está me atrasando, está me paralisando. Pai, o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu olho para o alto e eu sei que de lá vem o meu socorro. Pai, está socorrendo pessoas agora. O Espírito do Senhor está cessando agora essa fraqueza e está lhe dando força. O poder dele está se aperfeiçoando dentro de ti, está lhe preparando para você ser uma voz profética, para você viver o extraordinário de Deus, para você viver uma vida de paz e de prosperidade. Pai, nós te louvamos nessa hora. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é digno. O Senhor, meu Pai, é tudo que nós precisamos nessa vida. Tu és a vista, Tu és o ouvido, Tu és a fala, Tu és o ar que nós respiramos. É na nossa incapacidade mesmo, é no nosso impossível que o Senhor se manifesta. Por acaso há algo impossível para o Senhor? Não há, meu Pai. É na impossibilidade humana, Pai, que o Senhor se manifesta, Pai. E é assim, meu Pai, que nós te pedimos nesta noite. Nós vamos viver um ano de 2025, não do que essa sociedade está falando, não do que as matérias estão lançando por aí, falando da economia. Nós vamos viver o melhor 2025 da nossa vida, um 2025 de sucesso, um 2025 de extraordinário, 2025, meu Pai, aonde vamos viver milagres e milagres da parte do Senhor. O Senhor é milagre na nossa vida e nós cremos em milagre. Essa porta é porta de milagre, Pai. Eu quero agradecer pela vida do milagre na vida de Maria. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida do milagre na vida do Yuri. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida do milagre na vida da esposa do pastor Vinícius. Pelos milagres que o Senhor tem operado aqui. Começa a curar agora, Pai. Começa a operar maravilha no nosso meio. Começa a levantar essa pessoa agora. Começa a tirar essa fraqueza agora. Começa a cessar. Derrama a tua graça, derrama o teu favor. Ah, o Deus de Israel, vem sobre essa igreja.